Fala, rapaziada! Fala, galera! Brisa de rock na área! Derrubou é pênalti! Antes do Forrest Gump dar o papo... Produção, solta a vinheta aí, pô! Yeah! 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 Ha! Ha! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Vocês estão de sacanagem! Valeu, rapaziada! Tamo na área de novo, ó. 7º episódio de Brisa de Rock. Pô, tá durando pra caramba, tá cada vez mais legal, pô. Tá cada vez mais a galera apoiando. E vamos pra aquelas 3 coisas que eu sempre falo que não pode faltar, hein? Forrest Gump vai dar o papo daqui a pouco. Pô, a primeira delas, cara, vai lá, tá gostando? Dá o likezinho, né? Pro nosso canal prosperar. Faz o seguinte, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Vou falar pra todo mundo agora que tá curtindo o programa. Tem alguém que não gosta? Se não gostar do conteúdo, não assista, beleza? E quem estiver gostando, para agora o vídeo. Compartilha pro máximo de pessoas que vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Valeu? E vamos tá falando de rock and roll. Falando de rock, gente, é o que interessa. Ou é pop rock, ou rock and roll, ou metal, ou heavy metal, ou rock, hard rock. A gente tá falando de rock, então vamos fazer o rock prosperar, levar o rock para tudo que é parte, beleza? A segunda coisa é a gratidão do programa para todas as pessoas que assistem o canal, estão gostando, vão até o final, sabe que no final tem uma coisa diferente no programa, dos conteúdos que falam de música, falam de rock, que é a gente reunir uma galera e fazer um som. Então, pô, estamos gostando pra caramba de fazer isso com vocês e pra vocês, beleza? Quero aqui agradecer todos os músicos que participam no final do programa fazendo um som com a gente, beleza? A terceira coisa, galera, é a pauta do programa de hoje. E falando como eu falei na segunda parte aí, falando dos músicos, cara, eu queria muito fazer um programa pra agradecer todos os guitarristas que estão tocando com a gente. Fernando Versolato, o Daniel Rossi, o Caio Filippini, Davi Urbano e muitos outros que virão com a gente nessa onda de fazer um lance de guitarra, de cordas com a gente. Os baixistas também, né? O Zé aparecendo na rodafa, o Mateuzinho Rossi, toda essa galera que vai fazer baixo com a gente. Vamos chamar mais gente. A intenção desse programa, na realidade, quando eu e o Fernando fomos fazer esse programa, é porque a gente tava muito parado na pandemia, não estocava mais, não se fazia mais nada. E falei, pô, vamos fazer unir o útil ao agradável. Você fala de umas coisas que você gosta e a gente vai lá no cativeiro e grava. Tamo aqui hoje no cativeiro, ó lá, meninão no fundo. Então a homenagem vai ser pra esses caras e falar do maior guitarrista de todos os tempos, que é o Jimi Hendrix. Beleza, galera? Então nós vamos falar dele aqui. Vamos contar umas curiosidades. Falar da história dele é bobagem, porque todo mundo já sabe, né? Todo mundo conhece a história do cara. E, pô, o Hendrix é considerado o maior guitarrista de todos os tempos. Eu acho que ele é um extraterrestre. Ele é que nem Pelé, Michael Jordan. Esses caras não existem. Tiger Woods. E, pô, ele é um cara que ele veio de outro planeta. Então eu acho que o Hendrix nem morreu, gente. Eu acho que ele só acabou a passagem dele aqui e voltou pra galáxia que ele pertencia, beleza? Então é isso aí. Vamos falar de Jimi Hendrix pra vocês, umas curiosidades, a quem ele mais influenciou e quem eram as influências dele, segundo o baixista que tocou com ele na Gypsy, que é o Billy Cox. Beleza, rapaziada? Então vamos estar falando dessa grande personalidade do rock mundial, que é o senhor James Marshall Hendrix, Jimi Hendrix, para os mais íntimos. Rapaziada, o grande Jimi Hendrix, ele pensar que ele só foi dar certo e vingar em Londres, né, galera? Ele juntou, ele foi lá, como eu disse que ele é um extraterrestre, ele foi lá e abduziu 2 terráqueos para tocar com ele na Jimi Hendrix Experience, que foram o senhor Mitch Mitchell na bateria e o senhor Noel Redding no contrabaixo. Então esses caras fizeram um som nessa época, galera, que foi assim, ó, um boom mesmo, mas uma bomba pro rock mundial, cara. Foi uma coisa tão impressionante, cara, o que esses caras causaram quando eles apareceram na cena londrina, que assim, todos os caras
todos os músicos à época foram repensar. Mas eu tô falando assim de repensar legal mesmo, você pensar aí, e não tô falando de qualquer músico não, galera, eu tô falando do quilate de caras como, pô, Eric Clapton, Pete Townshend, Beatles, Keith Richards, Brian Jones, dos Stones, pô, os caras repensarem se eles podiam tocar ou não. Quando o Hendrix juntou aí pra tocar com essa galera e começou a fazer a sonzeira que ele fazia, as distorções que ele causava, o cara era um amplificador e uma guitarra, um canhoto, tocando daquele jeito, pô, foi uma coisa assim esplendorosa o que o Jimi Hendrix fez. A partir da segunda metade dos anos 60 é quando surge Jimi Hendrix, junto com esses dois rapazes aí que ele abduziu aí, ó, o Noel Redding e o Mitch Mitchell. Os caras fazem uma zoeira tão grande na cena londrina, no lance de sonoro, que os 3 primeiros discos essas são as curiosidades que eu vou estar falando para vocês, tá? Do que virou esses 3 discos dele com a The Jimi Hendrix Experience, né? E também as influências que o Hendrix tinha, né? Segundo um baixista da Gypsy, né? Da outra banda que ele teve, que era o Billy Cox. As influências, ele confessou pro Billy Cox as influências dele. Então essas curiosidades que eu vou estar falando, e vou estar falando de pessoas que foram muito influenciadas, né? Os mestres da guitarra que falam, que são influenciados pelo Jimi Hendrix e o consideram o maior guitarrista de todos os tempos, né? Os 3 primeiros álbuns do Jimi Hendrix foram assim uma explosão sonora, né? O Are You Experience, que foi o primeiro de 66, e em 66 mesmo ele já fez o Axis Bold as Love, e depois em 67, se não me engano, o Electric Ladyland. Esses 3 álbuns, eles entraram para a história da sonora mundial, assim, do rock, né? Eles falavam que o Jimi Hendrix tocava o wasted rock, o hard rock, o rhythm and blues, até o blues mesmo, né? Então era era a denominação do som dele, um rock psicodélico também, né? Muito, né, nessa época, né? E esses 3 discos vieram para arrebentar. A Rolling Stones coloca entre os 500 álbuns de todos os tempos. Esses 3 álbuns do Jimi Hendrix sempre tiveram entre os 100 primeiros dessa lista da Rolling Stone. Então, isso foi um estrondo. Você pensa, cara, pensa bem, um Eric Clapton fala assim, pô, será que esse cara tá fazendo? Eu acho que eu não... Deve ser lá passar na cabeça dele, eu não sei mais tocar guitarra, né? E foi essa a conclusão que esses caras que eu já citei chegaram, né? E ele também tinha as influências dele. E eu vou estar falando para vocês dessas influências agora, ó. Segundo o Billy Cox, o baixista da Gypsy, da banda dele, a segunda banda que ele pertencia, que ele criou, né? Ó, uma das primeiras influências e dos caras que ele mais gostava era o senhor B.B. King. B.B. King. Eu tenho esses álbuns aqui e eu fui procurar uma coleção de blues simplesmente porque eu comecei a procurar nas influências do Hendrix e o que ele causou na minha vida quando eu tive a banda Rodafa, o tanto que a gente tocava. O Fernando vai lembrar, a gente devia ter umas 5 músicas do Jimi Hendrix no nosso repertório. E aí eu comecei a procurar as influências dele, né? Procurar saber sobre isso e queria ouvir as coisas que ele estava ouvindo. E aí que eu fui ouvir também o senhor Muddy Waters. Muddy Waters são os donos do blues. Tem também o Howlin' Wolf. E o senhor Albert King. São os bluesmen que Jimi Hendrix ouvia. E nós, né, vamos conhecer o som dos caras, né, mano? O cara, o deus da guitarra ouvia, nós também queríamos ouvir, tá, né? Senhor Albert Collins aí.
Todos esses caras influenciaram muito o som do Jimi Hendrix, né? O jeito dele tocar guitarra. E a doideira a criação dele, né? Esse aqui é o Otis Rush, também é um cara que influenciou muito o Jimi Hendrix. Beleza, galera? Esses são os caras de quem ele mergulhou na obra desses caras e ouvia muito esses caras para fazer o som que ele fazia. Então daí você vê, né, toda a criatividade, toda a exuberância em tocar guitarra, aquele canhoto, né? O cara metia fogo na guitarra, quebrava a guitarra, fazia amor com a guitarra, ele fazia de tudo com a guitarra. Jimi Hendrix era uma figura. E ele ficou, né, um cara nascido em 42, né? Ele nasceu, se não me engano, em 28 de novembro de 42. E a morte dele, ele tá naquele grupo seleto dos caras de 27 anos, né? Então, aqueles caras que morrem com 27 anos. Um dia nós vamos fazer um programa só falando desses caras, né? Tem uma galera aí, né? Vocês devem saber também, mas vamos falar dessa prosa aí também. E ele faleceu em 18 de setembro de 70. Uma carreira meteórica, curtíssima, mas que fez um estrago no rock mundial, né? O som que o cara fazia, só ele fazia e tornou quem ele era, né? O cara mais venerado por todos os guitarristas. Dentre os mestres que hoje que a gente ouve, que são influenciados e tocaram e falam abertamente que são fãs do Jimi Hendrix, a gente vai citar alguns aqui. O John Frusciante do Red Hot Chili Peppers tocou Fire, né? Fez versões de Fire. O Kirk Hammett tocou Purple Haze. O Kirk Hammett do Metallica. John Mayer tocou coisa dele também. Eu acho que é Axis Bold as Love que o John Mayer tocou. Clapton já tocou coisas de Jimi Hendrix e falou ser fã dele. Então são caras, o Slash do Guns N' Roses já tocou coisa de Jimi Hendrix e fala que é fã dele. Steve Vai tocou uma música que a gente tocava, tinha no repertório da Rodafa, que era Foxy Lady. Stevie Ray Vaughan com Voodoo Child, puta vida, velho. Então é muita gente fazendo uma sonzeira com os sons do mestre Jimi Hendrix, né? Ele morreu porque ele estava muito depressivo naquela época com os lances contratuais, de ter feito contrato errado na época que ele fez esses discos e achar que o empresário estava lesando ele. Se drogava demais também, né? Tomava muito calmante, muito sonífero, né? Para poder dormir e tal. E ele meio que desprezou assim o quão forte era um calmante alemão que ele tomava. E foi isso que ele acabou tendo essa overdose e tal, e falecendo em 18 de setembro de 70. Deixando assim uma lacuna, né? Mas que nem eu falei, eu acho que ele não faleceu, ele só voltou pra galáxia da qual ele pertencia, né? Ele foi lá para outro prisma dele aí. Porque não era desse planeta, o senhor Jimi Hendrix, não era não. E galera, falei desse pessoal que ele influenciou, das pessoas que o influenciaram, e agora eu vou mostrar algumas das coisas que eu tenho dele, e ele foi uma influência muito grande para mim no repertório da Rodaf, como eu disse. A gente tinha umas 4, 5 músicas, se eu for me lembrar rapidamente aqui agora, a gente tocava Foxy Lady, tocava Fire, tocava Purple Haze, tocava Hey Joe, e eu acho que All Along the Watchtower do Bob Dylan a gente também fazia a versão que o Hendrix fazia, aquela versão sangrenta dele mesmo, mais pesada e muito, muito legal, com umas quebradas legal assim. Então a gente tocou bastante Jimi Hendrix, ele foi uma influência na minha vida de ouvir som, e eu falo pra vocês, essa molecada de hoje, e eu fico muito feliz por isso, só isso já valeria, né? Eu tá reunindo meus amigos músicos pra gente fazer uma música no final e mostrando alguma coisa, falando da Rodafa, voltando a lembrar disso, e também a molecada que tá curtindo esse programa, isso pra gente já vale, pra mim e pro Fernando. Tem o Vini, que é um menino que comenta em todos os programas,
o moleque curte rock and roll e a gente fica muito feliz com isso, né? E tem um menino perto da minha casa, eu moro lá num lugar afastado, da cidade, assim, e tem o filho do Tiagão lá, um amigo meu. O menino nunca não tinha hábito de ouvir rock, nada, começou a ver o programa, tá ouvindo, disse que tá gostando, tá curtindo umas músicas, procurando umas músicas de rock. Isso aí pra mim já vale demais, cara. Isso aí pra gente, pra mim, pro Fernando, tem certeza, já paga o que a gente faz, todo o trabalho que a gente tem do programa. E hoje aqui eu vou tomar um gole, ó. Agora, gente, suco de laranja, viu? Ó. Patrocínio do nosso amigo Eduardo Dante, do Supermercado Santa Fé. Mandou um suco de laranja pra gente aí. É um cara que apoia o programa também. É um cara que compartilha pra todo mundo, fala bem pra todo mundo. Supermercado Santa Fé, o lugar que tem os preços mais legais da cidade. Ah, e ele tem as melhores carnes da cidade também. Vão lá conferir. O pessoal da região aqui de Vargem Grande pode colar no Santa Fé lá, que é carne de Red Angus. Lá o cara manda bem. Beleza? Então é isso aí. E como eu tava falando, a Rodar foi muito influenciada, né? A galera que eu toco, pô, Fernando Versolato, fã de Jimi Hendrix, Caio Filippini, fã de Jimi Hendrix, Rócio, Brita, nem se fala, todos os caras que eu conheço, os guitarristas que tocaram com a gente e muitos outros que eu converso, né? Camaradagem, assim, do Cristiano Wortmann, do Hangar, fanzaço de Jimi Hendrix. Então, galera, é um cara que muita gente segue e ouve. Então, quem dessa molecada nova, que é pra eles que a gente tá fazendo o programa, pra tentar fazer essa molecada ouvir música boa e procurar rock bom, ouçam Jimi Hendrix, vão fundo mesmo na obra dele, que é esses 3 discos que eu falei da primeira fase dele, com a The Jimi Hendrix Experience. Essa banda é foda, com o Noel Redding e com o Mitch Mitchell. É demais, os 3 primeiros discos do cara tem que ter, né, assim. Eu tenho em stream, tenho alguns, né? Tem uma coletânea que a Polydor lançou, que eu vou estar mostrando para vocês, com os 2, o primeiro e o terceiro disco, e a fusão do segundo, dos 3 discos, né? E tem o segundo disco importado. Então vamos falar desses discos para vocês, pra gente já encurtar a história e ir pro som, né? Ó, esse é o segundo disco do Hendrix, o Axis Bold as Love. Baita descasso esse aqui. Aí, galera, esse disco aqui, ó, o Cornerstone, foi uma fusão que a Polydor fez em 90, quando começaram a sair os CDs aqui no Brasil. Ela juntou praticamente os três álbuns do Jimi Hendrix aqui. E aqui tem muita coisa boa. Hey Joe, Purple Haze, The Wind Cries Mary, Fox Lady, Crosstown Traffic, Ao Nome do Watchtower, Voodoo Child, Slide Return, Stepping Stone, Easy Rider, Freedom, Drifting, Angel, Fire, Stone Free. Então só é um descasso dessa linha dos 3 discos deles lá. Beleza, galera? E eu comprei esse aqui também, que é um duplo. Esse aqui é um duplo do Live at Fillmore East, da banda Band of Gypsies, que ele tá aqui com o Billy Cox, que eu tava falando anteriormente pra vocês. Tá joia, galera? Procura achar esses CDs que são muito bons. E de DVD, eu tenho um DVD dos primeiros que saíram aqui na época começou a aparecer os DVDs. Esse Jimi Hendrix aqui, que é muito bom. Message to Love, God Save Queen, Spanish, Castle Magic, Voodoo Child, Freedom, Machine Gun, Red House. Muito bom esse DVD. Essas são as coisas que eu tenho do Hendrix aqui. E tenho um dos melhores, né? Que é o DVD, o concerto de Woodstock com cenas inéditas. Esse DVD é fantástico, simplesmente fantástico, galera. Aí, ó, 2 DVDs. Bem legal, tá vendo? Esse disco é fabuloso. E eu peguei dessa galera aqui que eu falei que influencia, né? O senhor tá aqui, ó. É um tributo que fizeram para ele, Experience Jimi Hendrix.
Só tem a fera aqui, ó. Kenny Wayne Shepherd, Robert Randolph, Living Colour, Mick Taylor, Chris Layton, Tony Shannon. Baita de um disco também, galera. Procurem esse disco aqui que é muito bom. Esse DVD. É um filmaço. E ó, compondo o cenário aqui para terminar. Esse Hendrix que eu tenho, que é o On The Road. On The Road, The Ultimate Experience Live. Tem Purple Haze, Hey Joe, White Sync, Johnny B. Good, a improvisação do Destock, All Along the Tower, Red House, Voodoo Child. E ele é um LD, um Laserdisc, para quem não conhece. Aí ó, é bem legal, é um discão anterior aos DVDs. Falou, rapaziada? Então estamos terminando, falamos aqui um pouco do maior guitarrista de todos os tempos, o senhor Jimi Hendrix, e trouxe algumas das coisas que eu tenho colecionáveis aqui dele, e para vocês ficarem atentos à obra desse cara, procurem aí, vão atrás, que é sonzeira. O batera era fenomenal, o Mitch Mitchell, o Noel Redding é um baixista fantástico, então o cara, o Jimi Hendrix, beleza? E para finalizar, eu falei que influenciou tanto a Rodafa, a gente tem um som com a Rodafa de Purple Haze, que tá nesse som tá o Power Trio aí, né? Eu, o senhor James Fiorini e o senhor Caio Filippini fazendo a guitarra aí. O Caim nasceu para tocar Hendrix e Steve Ray Vaughan. Valeu, ó, abraço, fiquem com o som da Rodafa nesse 7º episódio de Brisa de Rock. Purple Haze pra vocês. Yeah! 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 Kiss the sky. Purple rays, I roll round. Don't know if come or down. I'm happy, what a misery. Whatever it is, put span on me. Just up time.